Durante a Idade Média, foi comum vermos a ascensão de histórias de cavaleiros e batalhas épicas, espalhadas por trovadores, escribas e bardos. Um desses eventos foi a chamada Cruzada das Crianças. Até hoje levanta debate. Seria uma farsa? Um evento real? Sobre isso que nós falaremos hoje. Eu sou o Lucas e esse é o Narrador Gross. No canal nós falamos de história, literatura e mais. Então se você já está aqui, deixa o seu like e se prepara porque vamos começar. No ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1212, as cruzadas como fenômeno de grande movimentação militar e religiosa já estavam em certo declínio. As incursões para a Terra Santa, apesar do sucesso inicial com a fundação do Reino de Jerusalém, acumulavam também grandes perdas humanas, derrotas para os sultanatos islâmicos, desunião entre reis cristãos e a dificuldade logística de manter os estados latinos do Oriente diante de uma superioridade numérica islâmica que só crescia. E a balança entre ambições materiais e religiosas começou a ficar prejudicada. A Quarta Cruzada, que inicialmente deveria ser lançada contra o Egito muçulmano, sofreu a influência das cidades-estado italianas, com suas ambições financeiras e comerciais, e foi desfiada para atacar o Império Bizantino, uma potência cristã no Oriente. O resultado foi o vergonhoso saque de Constantinopla, com perdas materiais irreparáveis para a cristandade oriental. Neste contexto, as histórias de cavalaria e de grandes batalhas chegavam à Europa e inspiravam tanto as artes, a música e até movimentos populares. Grupos de pessoas movidos pelo fervor religioso, pela mais absoluta convicção de que elas próprias teriam também suas próprias aventuras e odisseias. A Cruzada das Crianças surge exatamente nesse espaço onde o fantástico e o mito se fundiam com eventos reais. Dentro dessa categoria específica existem duas grandes histórias. A primeira que nós vamos contar agora vem da Alemanha, à época o Sacro Império Romano Germânico. Na cidade de Colônia, segundo se conta, vivia um menino chamado Nicolau. Ele acreditava que as cruzadas só encontrariam sucesso final quando os sarracenos, os muçulmanos, se convertessem ao cristianismo, e que para isso seria necessária uma nova cruzada. Nicolau então espalhou suas crenças pelas adjacências, na Renânia e na Suíça, reunindo seguidores. Quando alcançou um grupo grande, em sua maioria composto por jovens e crianças, ele ordenou que fizessem uma marcha atravessando os Alpes até o Mediterrâneo na Itália. Lá, Deus faria que os mares se abrissem e eles caminhariam até a Terra Santa. Por mais doido que esse plano parecesse, eles realmente o fizeram. Durante a travessia dos Alpes, muitos voltaram para casa, muitos morreram congelados no topo das montanhas, mas ainda assim um grande grupo deles chegou até Gênova. Lá, caminharam até o porto e nada aconteceu. O mal-estar foi geral. Muitos foram tirar satisfação com Nicolau. Como assim o mar não abriu? Os genoveses, ao ver a situação, ofereceram moradia na cidade para aqueles que quisessem ficar. Outros continuaram seguindo Nicolau, seja por convicção religiosa ou por não querer aceitar que estavam errados. Nicolau então continuou com suas andanças pela Itália. Ele tentou falar com barreiros para levar eles até a Terra Santa, chegou até Pisa, mas então ele marchou até os Estados Papais, onde o Papa em pessoa mandou que voltassem para suas famílias. Então eles tiveram que fazer o trabalho árduo de cruzar os Alpes de novo. E durante essa travessia, Nicolau desaparece. Ele não é mais citado nas fontes e alguns dizem que ele teria morrido na travessia de volta, ou simplesmente desapareceu. O que algumas fontes do mito contam é de que o pai dele teria sido executado na Alemanha pelas famílias dos seguidores que morreram na aventura como uma certa forma de vingança contra o próprio Nicolau. E a outra história que temos para contar, na minha humilde opinião, a mais trágica, vem da França, com o jovem Etienne de Cloès. Perdoe meu francês, ele não está tão bom quanto deveria. Um jovem pastor, de seus 12 anos aproximadamente, que carregava uma carta direcionada ao rei da França. Carta essa que foi escrita por ninguém menos que Jesus Cristo. Etienne conseguiu reunir um grupo de jovens seguidores que muitos deles, assim como o próprio Etienne, afirmavam ter dons e poderes especiais. E aqui nós já podemos ver o entrelaçamento entre o evento mítico e o real, tornando uma coisa muito mais explícita. Eles então pregaram e peregrinaram pela França até conseguir uma audiência com o rei. Contudo, o rei da França deu uma grandíssima cagada para eles, porque não levou a sério um bando de plebeus liderados por uma criança com uma carta escrita por Jesus. Etienne não aceitou a resposta e continuou pregando, radicalizando ainda mais sua retórica, afirmando que lideraria aquele grupo numa cruzada até a Terra Santa. A igreja, assim como o rei, permaneceu cética com essa história toda, mas ele mantinha uma base de apoiadores muito sólidas, menor do que antes, porque ela foi caindo um pouco, mas ainda assim fiel. Com dificuldades, eles atravessaram a França e chegaram até Marsella, no sul. Lá negociaram com dois comerciantes locais, chamados, segundo as fontes, de Hugo de Ferro e Guilherme o Porco, que concordaram em transportá-los até a Terra Santa uma quantia certa em dinheiro. Porém, depois que pagos, os comerciantes passaram a perna neles. Eles entraram no barquinho e a maioria deles foi levado até a Tunísia, onde foram vendidos como escravos nos grandes mercados de escravos muçulmanos do norte da África. Outros acabaram mortos em naufrágios no Mediterrâneo. Um fim trágico para um grupo de jovens que acreditou em algo com tudo o que tinham.
A historicidade desses eventos é motivo de debate. Grupos de peregrinos cristãos e pregadores itinerantes são personagens absolutamente comuns dentro do imaginário europeu medieval, e não apenas do imaginário. Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão são exemplos de figuras reais que percorreram exatamente esse caminho. Jovens pregadores sem casa fixa, movidos por convicção religiosa, unidos seguidores pelo caminho. Isso explicaria a figura dos jovens pregadores errantes nas histórias da Cruzada das Crianças. Outra realidade bem documentada na Europa medieval era a existência de grupos de pessoas pobres, pedintes, mendigos e desabrigados que vagavam de cidade em cidade, em feudo, em moradia fixa. E em qualquer grande grupo sempre haverá aqueles mais inclinados à religiosidade. Misture fervor religioso, pobreza e o clima de uma época em que as cruzadas dominavam o imaginário coletivo, e o terreno para esse tipo de movimento fica bem mais compreensível. Uma questão central para os historiadores que debatem é o significado de uma única palavra latina, pueri. O termo pode se referir tanto a uma criança quanto a uma pessoa pobre ou de uma condição social baixa, o que levanta a possibilidade de que muitos dos grupos mencionados nas fontes não fossem compostos exclusivamente de crianças, mas de pessoas humildes sem moradia fixa, seduzidas pela ideia de aventuras em terras distantes. A questão das crianças como líderes entra num aspecto quase arquetípico. A criança sempre representou um símbolo de pureza e inocência. Não faltam passagens do Novo Testamento em que Cristo coloca as crianças numa posição de quase favoritismo diante de Deus. Numa época que as cruzadas acumulavam derrotas e escândalos, fazia sentido dentro daquela visão de mundo pensar que seriam justamente as crianças, seres livres de pecado, as salvadoras ideais de uma guerra santa, capazes de vencer os muçulmanos pelo milagre ou de convertê-los à luz de Cristo. O que a maioria dos historiadores hoje concorda é que a Cruzada das Crianças teria sido uma grande série de eventos pequenos que podem ter acontecido na Europa nesse período, com a participação de pessoas humildes de diferentes idades. As crianças não seriam os únicos participantes, mas teriam sim uma importância real nesses movimentos, seja simbólica ou em algum caso até de liderança efetiva. Bom, se você ficou até aqui, considere deixar o like, seu comentário com seu feedback sobre o vídeo e se inscrever para a próxima. Nós sempre falamos aqui de história, literatura ou outros assuntos ligados à humanidade. E até a próxima, valeu!